Você provavelmente já ficou na fila em frente a uma loja da Louis Vuitton, ou pelo menos pensou nisso. Talvez tenha visto alguém passar com o logo da Gucci estampado no braço e sentido aquele aperto no peito. Essa sensação tem um nome. Chama-se marketing. E as pessoas que são realmente ricas, discretamente em segredo, genuinamente ricas, não sentem isso. Elas abandonaram essas marcas há anos. Hoje vamos falar exatamente sobre o porquê. E ao final, você nunca mais olhará para um logotipo da mesma forma. A primeira marca desta lista é uma que praticamente todas as famílias de classe média na Grã-Bretanha consideram o auge da sofisticação Louis Vuitton. A tela com monograma, o marrom e o dourado, as filas, os recibos, eis a parte que ninguém diz em voz alta. A tela é um tecido revestido. Não é couro. Nunca foi. A margem de lucro fica entre 10 e 12 vezes o custo de produção. O que significa que a bolsa pela qual você pagou 1.200 libras custou aproximadamente 100 libras para ser produzida. Nada disso importaria se fossem pessoas ricas que a comprassem, mas não são. E o motivo não é esnobismo, é algo mais prático. Quando 1,3 milhão de bolsas são produzidas em um único ano, o produto deixa de ser exclusivo, torna-se um uniforme. E pessoas ricas, pessoas verdadeiramente ricas, detestam uniformes. Elas não passaram a vida inteira construindo bom gosto para se parecerem exatamente com todos os outros no saguão de desembarque do aeroporto de Heathrow. A Gucci vem a seguir nesta lista, e a situação da Gucci é ainda mais reveladora porque mostra a rapidez com que o ciclo se esgota. A Bom Jogo Marmont esteve em todo lugar de 2016 a 2021, editores de moda, influenciadores garotas em uma balada em Manchester, celebridades em portões de aeroporto. Era a bolsa que representava a aspiração. E então, ela não representava mais nada, apenas estava ultrapassada. Os números de revenda são brutais. Uma bolsa que era vendida por mais de 1.000 libras, agora está em plataformas de revenda por uma fração desse valor, enquanto os preços de varejo continuaram subindo. Essa é a armadilha. A marca aumenta o preço, enquanto o mercado secundário mostra o seu valor real. Os consumidores de alta renda perceberam isso cedo, ou compraram antes do pico, ou nunca a compraram. A classe média ainda está comprando no topo de uma curva que já estourou. Michael Kors é interessante, porque representa algo específico. É uma marca que queria ser luxuosa e acabou se tornando algo completamente diferente. A Hamilton, a Jet Set, a Selma, essas bolsas já foram onipresentes e ainda são compradas aos milhões. Mas no momento em que uma bolsa chega a todas as lojas de conveniência, de postos de gasolina nas rodovias do país, algo já aconteceu com seu status. Pessoas ricas nunca se interessaram muito por ela. A qualidade do couro é funcional. A marca é chamativa. O preço fica em uma faixa que não é acessível o suficiente para ser prática, nem exclusiva o suficiente para ser interessante. É o meio termo desconfortável, um espaço que o dinheiro de verdade evita discretamente. A Coach é um caso complexo, pois possui uma herança legítima em artigos de couro que remonta a 1941 e um trabalho artesanal genuíno por trás de certas linhas. Mas o que aconteceu com a marca no início da década de 2010 é um estudo de caso sobre o que não fazer com uma grife de luxo. Eles se expandiram demais para outlets, canais de desconto e produção em massa, a ponto de o nome perder completamente o seu prestígio. Uma bolsa parada em uma loja de outlet antes, mesmo de terminar uma temporada de vendas oficial, diz tudo o que você precisa saber sobre como a marca valoriza seus próprios produtos.
Os ricos captaram esse sinal imediatamente e mudaram de marca. A classe média continuou comprando, porque o desconto parecia uma vantagem. É nessa psicologia que a marca aposta. Versace é um nome com uma herança de design genuína e uma história que realmente importa na história da moda. A cabeça da medusa, a estampa barroca, os detalhes em ouro, tudo é real, intencional e enraizado em algo. Mas o problema é o mesmo que aflige todas as marcas que se apoiam demais em sua própria iconografia. O logotipo se torna mais chamativo que o objeto. Pessoas ricas tendem a ostentar seu dinheiro de maneiras que exigem que o observador já saiba o que está vendo. Uma bolsa Versace se anuncia antes mesmo de alguém ler a etiqueta. Isso não é uma questão de qualidade, mas sim de filosofia. E é exatamente por isso que indivíduos de alto poder aquisitivo se inclinam para marcas que se comunicam de forma mais discreta. A Burberry vive uma ironia britânica peculiar. A marca é genuinamente antiga, fundada em 1856, e produz peças de vestuário exterior tecnicamente excelentes há mais de 150 anos. O trench coat é uma legítima obra de engenharia e design, mas o xadrez, aquele icônico xadrez bege tornus, tão amplamente reproduzido, falsificado e, eventualmente, adotado como um símbolo de massa, que a marca passou anos tentando discretamente reverter sua imagem. Conseguiram até certo ponto, e a Burberry elevou seu posicionamento nos últimos anos sob uma direção criativa que se afastou do xadrez. Mas a classe média ainda é apaixonada exatamente por aquilo que os ricos deixaram de usar há 20 anos. A bolsa xadrez continua sendo um sucesso de vendas. Isso diz tudo sobre a discrepância na percepção atual da marca. Tory Burch construiu algo inteligente, uma marca que transmitia a sensação de luxo acessível, alcançável, mas ainda assim distinta, reconhecível, mas não agressiva. O logotipo com o duplo T tornou-se uma abreviação para um certo tipo de vida bem apessoada, e por um período funcionou extremamente bem. Mas acessibilidade e luxo são fundamentalmente antagônicos. Quanto mais algo existe, menos raro se torna. Quanto mais lugares são vendidos, menos específico se torna. Os consumidores de alta renda que descobriram Tory Burch rapidamente abandonaram a marca. Ela se tornou um degrau, e não um destino. A classe média encara degraus como destinos, porque o próprio passo ainda transmite a sensação de movimento. Essa é uma posição completamente compreensível. E é exatamente assim que marcas como essa lucram. É com a Prada que esta lista se complica de verdade, porque a Prada não é uma marca ruim. Na verdade, é uma marca excelente. O nylon, o couro safiano, o minimalismo, com um toque de arrogância intelectual que permeia todas as campanhas. O que está nesta lista não é a marca em si, mas o que ela se tornou no imaginário popular. A placa com o logo, o nylon com o logo, as silhuetas imediatamente reconhecíveis. Esses elementos tornaram a Prada aspiracional para um público enorme. Mas aqui está a ironia. Pessoas ricas que realmente estudam moda sabem que o verdadeiro valor da Prada está nos detalhes mais difíceis de decifrar. Nos detalhes da construção, nas escolhas de materiais que se revelam aos poucos. A classe média muitas vezes compra o logo que os ricos deixaram de lado, enquanto aquilo que eles realmente admiram na Prada permanece praticamente invisível para o mercado em geral. Nos últimos anos, a Balenciaga teve uma trajetória peculiar, que ilustra o ciclo de hype com mais clareza do que talvez qualquer outra marca desta lista. Os tênis triples, o Revival, da Bolsa City, a Hourglass, a corredora veloz de declarações e momentos. Cada um teve um pico cultural e um colapso documentado no valor de mercado secundário, logo
Em seguida, a marca cria momentos melhor do que quase qualquer outra no mundo da moda atualmente. Mas momentos expiram. E quando você gasta uma quantia considerável, não está comprando um momento, está comprando algo que ainda terá significado daqui a 5 anos. Os compradores de alto poder aquisitivo perceberam muito cedo que a Balenciaga vendia experiências, não objetos. Eles compram de acordo com isso ocasionalmente, deliberadamente, e nunca pagam o preço cheio por algo que estará 40% mais barato no mercado de segunda mão em 18 meses. A Dior completa esta lista e merece uma análise mais detalhada, pois a Lady Dior é genuinamente linda. Ninguém contesta isso. O que está em questão aqui é a lógica de preços e, especificamente, o que aconteceu com ela. Uma bolsa que custava pouco mais de 2.000 libras há uma década, agora é vendida por mais de 5.000 libras. Isso representa um aumento de 188% em 15 anos. E o mercado de revenda não acompanhou esse ritmo. A estrutura formal da bolsa limita as ocasiões de uso, o que reduz significativamente o custo por uso. Compradores ricos são, na verdade, muito calculistas quanto a isso. Eles pensam em termos de valor ao longo do tempo e os valores da Lady Dior não se mantêm, da mesma forma que os de uma Birkin ou uma Puzzle. Então, eles compram a Dior Sadal, cujos valores de revenda são consideravelmente mais estáveis. Ou migram para marcas com limites de produção mais restritos e um histórico mais longo de preservação de valor. O fio condutor de tudo isso não é que essas marcas sejam ruins. A maioria delas possui artesanato genuíno e uma história real por trás. O fio condutor é que cada uma buscou a adoção em massa, à custa da própria exclusividade que dá significado ao luxo. As pessoas ricas não abandonaram essas marcas porque se tornaram snobs. Elas as abandonaram porque o que compravam deixou de ser raro. Raridade não tem a ver com preço. Uma bolsa de 100 libras, produzida em uma edição de 200 unidades, é mais rara do que uma bolsa de 5.000 libras, produzida em milhões. Quando você entende isso, começa a comprar de uma maneira completamente diferente. E quando um número suficiente de pessoas entender isso, toda a conversa sobre o que o luxo realmente significa terá que recomeçar do zero. Qual delas te surpreendeu mais? Deixe sua resposta nos comentários.